Uma das coisas que eu mais escuto sobre as Crônicas de Gelo e Fogo e sobre Game of Thrones é que não existem verdadeiros vilões na saga. Isso porque, basicamente, o que os fãs mais falam é que nas crônicas existem apenas personagens cinzas, com cada um tendo as suas próprias motivações e pontos de vista diferentes e que, portanto, ninguém é realmente vilão em toda a história. Cada personagem teria a sua própria motivação. Mas será que isso é verdade mesmo? No vídeo de hoje a gente vai discutir se existem vilões nas Crônicas de Gelo e Fogo, quem são esses personagens e qual, na minha opinião, é o principal vilão de toda a saga. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre quem são os vilões das Crônicas de Gelo e Fogo. E se você não quiser ser um vilão aqui do canal, já deixa o seu like, se inscreve, porque não existe maldade maior do que ver um vídeo, gostar dele e não deixar o like. Então, por favor, já deixa o like aí. E caso você esteja ouvindo um barulho estranho no fundo também do vídeo, é porque a gente ligou o climatizador, porque o Winter foi embora e tá quente e a gente não estava preparado para isso. É isso. Então, ignora o ruído. Bom, a complexidade dos personagens das Crônicas de Gelo e Fogo é uma das maiores qualidades da obra. De fato, o George R. R. Martin não poupa esforços para desenvolver os seus arcos de personagem e colocar diferentes pontos de vista para narrar toda a história. Porém, essa habilidade do Martin de criar personagens tão bons e que nos causam tanta simpatia, muitas vezes coloca uma falsa impressão nas crônicas de que não existe um verdadeiro vilão dentro de Game of Thrones. Especialmente porque, como existem muitos pontos de vista durante toda a obra, diversos personagens principais e diversos arcos, que acabam se confrontando entre si, a gente perde esse conceito de quem que é o herói, quem que é o vilão, quem que é o protagonista e quem que é o antagonista. Porém, apesar das crônicas terem essa estrutura, eu realmente acredito que existem pelo menos 3 grupos de personagens dentro das crônicas que podem ser considerados vilões. E eu vou elencar e explicar cada um desses grupos aqui pra vocês. Porém, antes de tudo, vale comentar que falar que um personagem é um vilão dentro de uma história não necessariamente é uma coisa ruim. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Tyrion ser um vilão nas Crônicas de Gelo e Fogo, porque o próprio George R. R. Martin vê ele como um vilão. E tiveram muitos comentários defendendo o Tyrion como se dizer que ele fosse um vilão da obra fosse uma espécie de ofensa contra ele, ou fosse uma tentativa de diminuir o personagem. Inclusive o vídeo sobre o Tyrion ser um vilão ou não vai estar aqui no card para vocês conferirem. E assim, isso não é necessariamente verdade. Ser um vilão na vida real é algo ruim sim. Mas na ficção, ser um vilão faz parte da história. Bons vilões são tão importantes quanto os protagonistas das obras, como no caso, por exemplo, de Star Wars, de Harry Potter ou até mesmo de Senhor dos Anéis, com Sauron e o próprio Um Anel sendo tão impactantes quanto o restante dos personagens. Assim como o Lord Voldemort é tão impactante, tão importante para Harry Potter quanto o próprio Harry, né? Os dois têm uma jornada quase vinculada, né, durante toda a obra, e o Darth Vader é, enfim, o maior vilão aí da ficção e com certeza é o personagem mais icônico de Star Wars. E esses são só alguns pequenos exemplos para mostrar o quanto os vilões são realmente fundamentais para qualquer história de qualidade. E nos últimos anos, a gente também tem a figura do anti-herói que começou a ser cada vez mais prestigiada. Porque o que parece legal agora é o personagem não ser nem um herói, nem um vilão, e sim ele ser o anti-herói. E eu acho que isso ganhou popularidade porque parece que é mais complexo quando o personagem não tem um rótulo definindo ele por um lado só. Então, como ele não é nem necessariamente bonzinho, nem necessariamente super malvado, ele fica mais complexo. Mas isso também não é uma regra, sabe? De fato, personagens como o Deadpool e a Arlequina nas HQs, ou o Walter White, o Tony Soprano nas séries, são referências desses tipos de personagens que são anti-heróis, que são muito complexos justamente por não ficarem em nenhum lado desse espectro do bem e do mal. Cada um tem sua motivação, cada um tá tentando lidar com a própria vida de uma forma e fica tudo uma bagunça, e realmente são personagens muito bem trabalhados. Mas não é porque um personagem é definitivamente um vilão ou um herói que ele se torna unidimensional ou raso. O Batman é um herói clássico e o Coringa é um vilão clássico, mas eles continuam personagens extremamente profundos, complexos e impactantes aí para toda a cultura nerd e a cultura de ficção. E nas crônicas, para mim, a gente tem esses 3 grupos de personagens que são vilanescos, por assim dizer. Eu batizei esses grupos de minions, antagonistas e vilões parciais.
E agora eu vou explicar cada um desses grupos e trazer alguns exemplos de personagens que correspondem aos grupos. E lembrando sempre que tudo isso é baseado apenas na minha opinião, e você pode discordar e pode deixar a sua opinião aí nos comentários também. Mas essa análise toda foi eu que bolei aqui para tentar discutir com vocês justamente essa questão de se tem vilões ou não nas crônicas. Então, fique de boa aí. 1. Minions. Bom, o grupo dos Minions eu acho que também pode ser batizado, no caso das crônicas, de cachorros loucos. Por quê? Bom, pra mim, existe um grupo de personagens muito presente nas Crônicas de Gelo e Fogo, que são os personagens que cometem diversos atos ruins, mas que são atitudes pensadas ou programadas por outras pessoas. Em Westeros, o poder de verdade está na mão de poucos personagens, que muitas vezes tomam atitudes em benefício próprio, sem se importar com quem eles vão precisar ferir ou derrubar. Porém, para executar os seus planos, os poderosos de Westeros geralmente usam ou treinam pessoas para que elas executem as suas ordens. E vocês querem exemplos disso? Bom, para mim, nessa categoria estão personagens como o Vargo Holt e os seus bravos companheiros, o Montanha, o Janos Slynt, o Walder Frey e até mesmo o Ramsay Bolton. Para mim, todos esses personagens são famosos pelos seus atos de maldade e alguns deles fizeram algumas das coisas mais abomináveis das crônicas, como por exemplo o Montanha, que é com certeza o personagem mais brutal das Crônicas de Gelo e Fogo. Durante toda a narrativa, o Montanha comete assassinatos, torturas, estupros, tudo a seu bel prazer, destruindo tudo que ele puder e que tiver no caminho dele. Porém, por mais que as ações dele sejam chocantes, e que na prática elas sejam as mais pesadas aí da saga, o Montanha nunca age por conta própria. Sempre que o Montanha tá num lugar posicionado para tomar uma dessas atitudes cruéis, ele tá lá cumprindo o papel dele de cachorro louco ou de Minion dos Lannisters. Por exemplo, foram os Lannisters que ordenaram que o Montanha fosse para as Terras Fluviais no primeiro livro para destruir tudo e causar confusão entre os plebeus e os pequenos senhores lá das Terras Fluviais, justamente para incomodar os Tully, né, que tinham acabado de sequestrar o Tyrion, né, em nome da Catelyn Stark, basicamente. Porém, nos livros fica muito claro que o Montanha é apenas uma ferramenta de terror dos Lannisters. Se um cachorro violento se solta e avança contra as pessoas na rua, pode até ser que esse cachorro seja punido, mas é óbvio que a gente também vai precisar culpar o dono do cachorro, que não treinou ele direito, que não educou, ou que foi cúmplice, né, do comportamento desse cachorro, às vezes sendo violento com o cachorro, ensinando práticas ruins para ele, ou enfim, não protegendo as pessoas o suficiente, né, para elas ficarem longe do cachorro e por aí vai, né? O cachorro geralmente não tem culpa igual o dono tem. E vale lembrar, né, que o símbolo dos Clegane são cães, né, que deixa tudo isso mais óbvio. E esse exemplo se estende também para outros personagens cruéis das crônicas, né, como o Janos Slynt e o Vargo Holt, que são pessoas que cometem atos ruins, mas sempre pela autoridade de outras pessoas que estão numa posição socialmente ou politicamente superior a deles. E o Walder Frey e o Ramsay Bolton também se enquadram nessa posição. O Ramsay talvez até seja um personagem com um pouco mais de liberdade e autoridade para agir por conta própria, torturando e matando conforme ele quer também. Porém, diferente do que acontece na série, onde o Ramsay mata o Roose Bolton após ser legitimado, nos livros ele continua sob a autoridade do pai. E o Walder Frey é bem parecido. Ele pode até ser um senhor das gêmeas e um nobre das terras fluviais, mas ele jamais teria executado o casamento vermelho por conta própria, sem antes ter o apoio dos Lannisters para matar o Robb Stark. E mesmo depois da Guerra dos Cinco Reis ter basicamente acabado, os Frey continuam submissos aos Lannisters, e até mesmo seguindo ordens dos Bolton enquanto eles estão lá em Winterfell. Porém, vale ressaltar que por mais que esses personagens estejam seguindo ordens ou seguindo a influência de outros personagens com mais poder nas crônicas, eu não acredito que eles deixem de ser vilões dentro da história e nem que eles deixem de ser complexos. De fato, cada um desses personagens que eu citei aqui como Minions tem as suas motivações dentro da história, conforme o estilo de escrita do Martin sempre propõe. Mas eles são mais Minions, são mais servos dos outros personagens da obra, que executam as vontades daqueles personagens que são os verdadeiros antagonistas das crônicas. Então eles são maus? Sim. Eles são vilões? Sim. Só que eles estão sempre abaixo, né, de um guarda-chuva de algum outro personagem que tem um nível de controle e de autoridade maior dentro da história, e que esses sim são os grandes antagonistas. 2. Grandes antagonistas. Bom, e agora sim, se numa história a gente tem o protagonista, quem é o antagonista? Bom, o antagonista é sempre aquele personagem que se opõe aos planos do protagonista.
Por exemplo, em uma obra como Death Note, a gente tem o Light Yagami, que apesar de ser o grande protagonista da história, ele também é meio que o vilão lá do mundo de Death Note. Isso porque o cara basicamente usa um caderno mágico assassino para se tornar um deus de um novo mundo e conquistar o mundo basicamente a partir do medo e da autoridade dele. É tipicamente algo que um vilão faria. E com certeza vai ter alguém nos comentários falando assim, não, mas ele é um anti-herói, blá blá blá. Não, ele é um vilão. Porém, apesar de ser um personagem mau da história, o Light não é o antagonista dela. O antagonista de Death Note é o L. Porque o L é o detetive bonzinho que tenta prender o Kira, o Light, ou Raito, como é em japonês. Isso fica muito óbvio quando a gente pensa que o L é de fato o maior obstáculo para o Kira atingir e conquistar os seus planos. Basicamente a história é um contra o outro, né? Por isso, embora a gente possa dizer que o Light seja o vilão daquele mundo, enquanto o L é o mocinho, a verdade é que o Light é o protagonista da história, enquanto o L é o antagonista. Então aqui eu quero dizer que ser antagonista não é necessariamente uma questão moral, e sim essa função prática que esse personagem tem dentro da história de se opor ao protagonista, independente de quem tá certo ou quem tá errado moralmente falando. E se você não conhece Death Note, se você não pegou essa referência de Death Note, é uma ótima dica para você assistir Death Note, que só tem 37 episódios. E aqui nas crônicas a gente tem alguns personagens que se encaixam perfeitamente nesse contexto de serem antagonistas. Por exemplo, a Arpia. A Arpia é basicamente a pessoa que está orquestrando a resistência contra a Daenerys lá em Meereen. Nos livros a gente não sabe exatamente quem é a Arpia, mas tudo aponta que ela seja a Graça Verde, que é a Galaza Galari, que é a líder religiosa lá de Meereen e é a pessoa que convence a Daenerys a se casar com o Risdar Zolorak. Porém, pode ser também na história que a Arpia seja um grupo de nobres personificados dentro dessa figura. De qualquer jeito, a Arpia é uma vilã na história, uma antagonista, porque a Daenerys é uma protagonista de Game of Thrones e das crônicas, e o único objetivo que a Arpia tem lá na história em Meereen é se opor aos planos da Daenerys e evitar que ela consiga governar a cidade. Entendem? E seguindo esse exemplo que eu dei, se a Arpia é o grande antagonista da Daenerys, os filhos da Arpia são as figuras que executam as suas ordens e assassinam os Imaculados na Sombra da Noite. Então os filhos da Arpia são os Minions da Arpia. Por isso que a gente tem um grande antagonista e os seus Minions, geralmente eles vêm em dupla. E a Arpia em Meereen talvez seja o exemplo mais fácil de entender essa teoria que eu estou criando, porque a Arpia basicamente só é importante dentro do núcleo da Daenerys. E naquela região que a Daenerys está, em Meereen, ela é a única protagonista da história lá. Então a Arpia só serve para se opor a Daenerys mesmo. A gente não tem nenhum personagem com ponto de vista dentro dos filhos da Arpia, ou que conheça a Arpia lá em Meereen, ou que de alguma forma esteja apoiando a Arpia lá em Meereen. Basicamente, essa figura da Arpia, seja ela um grupo de nobres ou a Galaza Galari, só existe para se opor a Daenerys como um todo. Ou seja, ela só existe para ser antagonista na história. Porém, existem outros grandes protagonistas em Game of Thrones e nas crônicas, como por exemplo o Roose Bolton. Talvez seja estranho colocar o Roose Bolton aqui, porque ele acaba não se destacando tanto quanto outros personagens dessa lista. Mas quem lê o terceiro livro com atenção, A Tormenta de Espadas, sabe que desde lá o Roose já tramava contra os Stark. O Lord Bolton viu a oportunidade de tomar o norte para si e se aliou aos Lannisters e aos Frey para concluir esse objetivo. Mas diferente do que fez o Walder Frey, que mais surfou nessa onda dos seus aliados, o Roose sempre se colocou como uma das partes que arquitetou a queda dos Stark desde o começo. E isso até faz muito sentido para a história das crônicas, porque os Bolton do Forte do Pavor foram os principais inimigos dos Stark durante séculos. Os Starks eram os reis do inverno e os Bolton se denominavam os reis vermelhos e costumavam até mesmo trajar a si mesmo com as peles dos Starks que eles matavam. Eles são inimigos históricos e os Bolton são antagonistas perfeitos para a narrativa dos Stark, até mais do que os Lannisters, inclusive. Sendo assim, eu acredito que o Roose Bolton é um antagonista dentro das crônicas porque ele é uma parte essencial da oposição contra os Stark dentro da história. Então, se a gente olha os Starks como protagonistas, o Roose Bolton é o antagonista perfeito para eles. E beleza, o Ramsay também, mas eu acho que o Ramsay entra mais como um minion do Roose Bolton. O Roose Bolton usa o Ramsay para cumprir tarefas, para criar o caos, para criar desordem, para incomodar os Starks, para tomar o Winterfell. Ele usa o Ramsay como uma ferramenta para causar terror. Assim como a Galaza Galari, se ela for a Arpia,
usa os filhos da Arpia para causarem terror em Meereen, e assim como o Tywin Lannister usa o Montanha para causar o terror nas terras fluviais e em Porto Real, em todos os lugares que foi preciso mandar o Montanha. E bom, agora que eu citei o nome dele, a gente precisa abrir o espaço pro cara que eu acho que é o maior vilão das Crônicas de Gelo e Fogo até agora, o Lord Tywin Lannister. Porque parem pra pensar, desde antes dele aparecer nas crônicas, a gente já ouvia histórias sobre eles e todas essas histórias já tinham esse tom de putz, esse cara é uma pessoa que você não quer ter como inimigo, porque ele é mau, ele é brabo. O Tywin é simplesmente o cara que fez as chuvas de Castamere. É o cara que simplesmente traiu os Targaryen no final da rebelião e mandou saquear Porto Real, ordenando que o Montanha e o Sir Armory Lorque matassem brutalmente a Elia Martell e seus filhos. E ele fala nas crônicas que ele mandou fazer isso porque ele estava atrasado na rebelião, então ele precisava provar para o Robert que ele era leal de verdade, e por isso que ele ordena toda essa violência contra a Elia Martell e seus filhos. Foi realmente um ato calculado de crueldade. Inclusive, lembram de quando o Oberyn lutou contra o Montanha, pedindo vingança pela Arya Martell? Ele até estava feliz de matar o cara que tinha assassinado brutalmente a sua irmã. Mas a todo momento o Oberyn olhava para o Tywin Lannister porque ele sabia que o Tywin era o mandante de tudo. Ele sempre foi o grande vilão de toda a história. Além disso, toda a vitória dos Lannisters na Guerra dos Cinco Reis, o Casamento Vermelho, a aliança dos Lannisters com os Tyrell, e até muito antes disso, né, na aliança de casamento da Cersei com o Robert Baratheon, quem sempre teve por trás de tudo foi o Tywin Lannister, derrubando tudo e todos para colocar os objetivos dele e da casa Lannister em primeiro lugar. Mas aí ok, você pode até estar pensando, beleza, a Arpia é uma figura que existe apenas para se opor a Daenerys, e não existe outros personagens na trama com ponto de vista ou protagonismo que defendem a Arpia, por isso ela seria uma antagonista. E o mesmo a gente pode dizer dos Bolton, que são os grandes adversários dos Starks, e basicamente a gente também não tem personagens com ponto de vista dentro das crônicas que realmente aprovam ou defendem os Bolton. Mas com o Tywin, nesse caso, é diferente, porque o Tywin se opõe, né, aos Starks e aos Stannis, por exemplo, mas ele também defende os Lannisters. Ou seja, o Tywin é um personagem que é um herói aos olhos da Cersei, do Jaime e do Tyrion, que são protagonistas da história. Ou seja, nesse caso, o Tywin seria um vilão só do ponto de vista dos Starks, mas seria um herói, entre várias aspas, pro lado dos Lannisters. Será mesmo? Porque, gente, eu já fiz aqui pro canal toda a trilogia dos vídeos sobre os Lannisters, analisando a trajetória e o possível final da Cersei, do Tyrion e do Jaime. E sabe uma coisa que tem em comum entre todos esses vídeos, e todas essas análises na verdade, é que o maior problema dos três irmãos é o Tywin. Cada um deles tenta desesperadamente ser igual ao pai, tentando imitar os seus passos e o seu jeito de agir. Mas todos eles falham miseravelmente, porque a verdade é que o Tywin era terrível para os filhos dele, ele era um pai tóxico. O Tywin manipulava e incitava seus filhos sem nunca se importar de verdade com eles. Em Game of Thrones, inclusive, a gente tem tanto uma cena muito memorável, né, do Tywin sendo confrontado pelo Tyrion e também do Tywin sendo confrontado pela Cersei, que fala sobre o fato dele não saber sobre ela e o Jaime e o relacionamento incestuoso que eles têm. Na série, a Cersei até fala pro Tywin uma coisa mais ou menos assim, abre aspas, como um homem tão obcecado pelo legado da sua família pode ser tão cego sobre o que acontece com ela, fecha aspas. O Tywin foi o cara que condenou o Tyrion à morte, porque odiava o fato do Tyrion ser diferente dele. Mas também foi o cara que usou a Cersei como ferramenta para criar alianças e através de casamentos. E mesmo Jaime, que talvez seja o filho que ele mais sentia uma certa admiração ou algo especial, também sempre foi um cara manipulado e exclusivamente usado para que a ideia do legado do Tywin prevalecesse. Um grande exemplo disso é Tisha, como o Tywin fez o Jaime mentir pro Tyrion sobre a Tisha. E quando o Jaime vai libertar o Tyrion, né, da prisão e deixar ele fugir, o Jaime conta isso pro Tyrion porque dá pra ver que claramente é um segredo muito difícil que ele guarda há muitos anos. Porque ele sabia que isso ia ferir o irmão deles. Então era uma prova de como o Tywin forçou o Jaime nessa situação e forçou ele a guardar um segredo que fez mal pra ele durante tanto tempo. Sem contar outras situações práticas, né, que o Tywin sempre teve ali pra manipular todos os seus filhos e todo mundo ao seu redor. Acabei de pensar, se você estiver ouvindo barulho de água do climatizador, é um som ambiente para as águas de Castamere. Castamere chorando dentro das catacumbas.
O Tywin não é um herói para os outros personagens Lannisters na história. Talvez, inclusive, ele seja o maior vilão para os seus próprios filhos. E bom, eu disse que eu considero o Tywin o maior vilão dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas existem outros dois personagens que podem tomar esse posto dele. E o primeiro deles é o Mindinho. Bom, o Petyr Baelish dispensa apresentações. Ele é um dos personagens que vem manipulando tudo e todos ao seu redor para concluir o seu plano de ambição. O Mindinho não poupa ninguém, ele manipula, ele tortura e mata qualquer um para conseguir o que ele quer. O maior exemplo, com certeza, foi o que ele fez com a Lysa Arryn, mandando que ela envenenasse o marido, o Jon Arryn, apenas para matar ela depois e se tornar o regente do vale no lugar da mulher que ele prometeu juras de amor. Além disso, o Mindinho também traiu Ned Stark e agora tem a Sansa basicamente como uma refém, embora ele manipule ela para que ela acredite que ele é o seu maior aliado, sendo que ele foi o cara que basicamente condenou o pai dela. E mesmo os Lannisters, que tecnicamente são de fato aliados do Baelish, ele já passou eles para trás, se aliando a Olenna Tyrell para envenenar e matar o Joffrey. Enfim, o Mindinho serve apenas a ele próprio e é um grande antagonista para quase que todos os personagens das crônicas. A única coisa que pra mim deixa o Mindinho abaixo do Tywin é o fato de que a gente ainda não sabe exatamente qual é o objetivo final do Mindinho. E pra mim isso torna o Mindinho talvez mais perigoso, porque como ele mesmo diz, né, o caos é uma escada, então, né, o fato dele colocar o caos aí no mundo deixa tudo mais instável, mais perigoso e ele se aproveita disso. Porém, por outro lado, saber a motivação de um antagonista torna ele mais poderoso dentro da história narrativamente. Porque você sabe pelo que ele está lutando e isso torna mais interessante julgar suas motivações. Por exemplo, o Tyrion Lannister faz tudo pelo legado da família dele. Mas é justamente essa motivação que deixa ele cego para ver quem os seus filhos realmente são e faz com que ele tome decisões terríveis que só vão afundando cada vez mais a família dele, especialmente após o Tyrion morrer. E se o Tyrion não fosse tão obcecado pela imagem que ele tem da família, por exemplo, ele poderia reconhecer o verdadeiro valor do Tyrion, por exemplo, que é o filho mais parecido com ele, e se aliar ao Tyrion para que ele potencializasse suas habilidades e ajudasse ainda mais o legado dos Lannisters. Porém, o Tyrion fica obcecado pela missão dele, do legado perfeito, da família de Margarina, e ele acaba condenando a Cersei, até o Jaime e o próprio Tyrion a papéis de submissão e que vão só fazendo com que eles vão rolando, né, dentro de uma avalanche de bosta aqui. A gente vê como cada um tá numa situação terrível aí no final do 5º livro. Eu não soube o que falar de avalanche de bosta. Agora, o Mindinho, a princípio, faz tudo apenas por interesse pessoal. Então beleza, do nada ele pode meter o louco e matar um aliado como ele fez com a Lysa Arryn. Mas também, pra mim, fica menos complexo a análise sobre ele. Mas é uma visão muito pessoal e tá tudo bem você discordar. E bom, pra mim, o último grande antagonista das crônicas e que pode tomar o lugar do Tyrion Lannister nos próximos livros é o Euron Greyjoy. E não pode ser diferente, já que o Euron é o puro suco do apocalipse nas crônicas e talvez nos livros ele acabe sendo o equivalente ao Rei da Noite. Porém, eu já falei sobre o Euron num vídeo exclusivo aqui do canal, que eu vou deixar o card aqui para vocês conferirem. Então vamos lá ver sobre o Euron ser um vilão. 3. Vilões parciais. Bom, e por fim, a gente tem o que eu batizei como vilões parciais. Mas na verdade, eu quis colocar esses personagens aqui porque algumas pessoas até acham que esses personagens são vilões. Mas na minha opinião, eles na verdade não são. Na verdade, esse grupo de personagens, em algum momento da trama, até serve como um vilão. Mas eles não são os vilões o tempo todo, durante todos os livros. Tá confuso? Calma que eu vou dar um exemplo. O maior exemplo desse grupo de vilões parciais pra mim é a Cersei. Pra mim, a Cersei é uma vilã parcial porque no primeiro livro ela não é uma personagem com ponto de vista. E a gente acompanha as ações dela muito mais pelas visões dos Stark. E pra eles, especialmente pro Ned, a Cersei realmente é uma antagonista. Ela tá sempre agindo contra, diretamente, né, os planos do Ned. Até porque pra mim, o maior protagonista do primeiro livro é o Ned Stark. Tanto que no final, a Cersei acaba sendo a maior responsável pela morte do Ned. E por mais que o plano dela não fosse matar definitivamente, né, o Ned Stark, o Joffrey que despirocou e a Sansa que entregou os planos do pai, por trás de tudo estava a Cersei. Ela que estava controlando tanto a Cersei quanto o Joffrey, ou era isso que ela achava. E inclusive é no primeiro livro também que a Cersei acaba incitando o Jaime a se livrar do Bran depois de ele ter visto demais. E também é ela que incita o Lancel a embebedar o Robert para que ele seja morto pelo javali.
Nos outros livros, a Cersei segue agindo de maneira vilanesca, especialmente contra o Tyrion, contra os Stark e até contra os Tyrell. E nesse processo, ela mesma acaba trazendo de volta o Alto Pardal e a Fé Militante para Porto Real, o que talvez também a gente possa considerar o Alto Pardal, né, como um antagonista para a história, especialmente para a história da Cersei. Porém, quando chega no quarto livro e a gente passa a ter capítulos com o ponto de vista da Cersei também, a gente passa a olhar para ela de uma forma diferente e entender um pouco mais o ponto de vista dela e as suas motivações. E é aí que, pra mim, a Cersei deixa de ser uma vilã, porque a gente começa a ver ela como protagonista. E até mesmo pela visão dela que a gente pode entender como que o Tywin, por exemplo, é um antagonista para esse caminho de desenvolvimento da Cersei. Ou até mesmo a gente também vê como o próprio Robert foi um vilão para ela e como o Ned também foi o antagonista da Cersei naquele momento que ela estava passando ali no primeiro livro. Isso porque, como ela mesmo fala, o Ned estava muito preocupado com a sua honra e com a fúria do Robert. Mas o Ned, em momento algum, respeitou a fúria da Cersei. Ele nunca viu ela como uma parte importante daquela trama ou como uma adversária válida. E talvez se ele tivesse enxergado a Cersei como uma oponente de igual para igual, talvez o Ned Stark pudesse ter mantido a cabeça dele. Ou ter agido de forma mais prudente, pelo menos. Então, por mais que nos 2 primeiros livros, principalmente, a gente tenha a visão da Cersei como uma antagonista para a história, especialmente pela ótica do Tyrion e do Ned Stark, a partir do 4º livro isso se inverte. A Cersei se torna uma protagonista e os adversários dela se tornam obstáculos para os seus planos, como os Tyrell e o Alto Pardal. Bom, e nesse grupo de vilões parciais a gente ainda pode colocar outras figuras aqui, como o Theon Greyjoy, que trai os Starks no 2º livro e se torna parcialmente um vilão. Porém, rapidamente ele é pego pelo Ramsay e a gente passa a ter mais pena do Theon do que qualquer outra coisa. E até mesmo ele acaba se redimindo no último livro, salvando a Jeyne Poole das mãos do Ramsay. E a gente também tem a Catelyn Stark. A Catelyn é complicada porque muita gente vê ela como uma vilã por ela ter prendido o Tyrion e começado a Guerra dos 5 Reis, e por ela ter soltado o Jaime e colocado o Robb numa situação muito ruim com seus lords. E especialmente também porque a Catelyn sempre tratou muito mal o Jon Snow. Então a galera tem muito ranço dela. E ainda mais agora que ela voltou como Senhora Coração de Pedra, uma criatura fria e vingadora, parece muito mais que ela é uma vilã mesmo. Mas eu não acho tanto, porque pra mim a Catelyn sempre foi uma protagonista da história. Ela sempre foi uma personagem com ponto de vista e com voz dentro da narrativa. Ela só era uma protagonista inconsequente. Porém, eu coloco ela nessa categoria porque dá pra dizer que pela ótica do Tyrion no primeiro livro, ou mesmo pela ótica do Jon, a Catelyn sim foi uma antagonista pra eles. E por isso, pra mim, ela pode ser considerada meio que uma vilã parcial. E talvez até mesmo agora, como Senhora Coração de Pedra, ela acabe sendo uma oposição aos planos do Jaime e da Brienne. Mas no geral, eu não vejo a Catelyn como vilã. Mas é isso, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Foi um vídeo bem difícil de gravar e bem longo, e bem suado também. E bem barulhento. Então espero que tenha ficado minimamente bom. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam com essa minha classificação, ou o que vocês fariam diferente, quem que vocês trocariam de lugar e por quê, e se tem algum vilão minion ou vilão parcial que eu deixei de fora aí da minha classificação. Lembrando que esse foi um vídeo bem de análise e opinião bem pessoal, até meio diferente do que eu geralmente trago aqui no canal, então digam se vocês também gostaram desse formato, apesar das complicações que eu tive por aqui. E caso vocês queiram mais vídeos por semana, saibam que os membros aqui do canal, a partir de agora, tem um vídeo a mais toda semana. Sempre um vídeo de bastidor ou um vídeo mais focado em opinião, bem parecido com o que eu fiz aqui. Mas então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Deixem um like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.